amigo verdadeiro. Hoje sabemos porque estamos no Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Pelo espírito Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier. Capítulo 14. A Inconfidência Mineira. Depois da morte de Dom José, ascendia ao trono sua filha Dona Maria I, princesa piedosa, a cuja autoridade ficariam afetas as grandes responsabilidades do trono, naquela época em que um sopro de vida nova modificava todas as disposições políticas e sociais do velho mundo. No seu reinado, Portugal sente esvaírem-se-lhe as forças poderosas, encaminhando-se com rapidez para a decadência e para a ruína. Não fossem as notáveis influências de um Martinho de Melo ou de um Duque de Lafões, talvez fosse ainda mais doloroso o reinado de Dona Maria, escravizada ao fanatismo do tempo e às opiniões dos seus confessores. Por essa época, o Brasil sofria o máximo de vexames no que se referia ao problema da sua liberdade. A capitania de Minas Gerais, que se criara e desenvolvera sob a carinhosa atenção dos paulistas, era então o maior centro de riquezas da colônia, com as suas minas inesgotáveis de ouro e diamantes. A sede de tesouros edificara Vila Rica nos cumes enevoados e frios das montanhas, localizando ali uma pleiade de poetas e escritores que sentiriam de mais perto as humilhações infligidas pela metrópole portuguesa à pátria que nascia. A verdade é que em Minas sentia-se mais que em toda parte o despotismo e a tirania. O clero, a magistratura e o fisco, junto dos ambiciosos que aí se reuniam, apossavam-se de todas as possibilidades econômicas com a sua criminosa sede de fortuna. Os padres desejavam todo o ouro das minas para a edificação das suas igrejas suntuosas. Os elementos da magistratura consideravam a necessidade de se enriquecerem antes de regressar a Portugal com as melhores aquisições, e os agentes do fisco executavam as determinações da Corte de Lisboa, que constituía uma árvore farta e maravilhosa, onde todos os parasitas da nobreza iam sugar a seiva de pensões extraordinárias e fabulosas. A esse tempo, são numerosos os estudantes brasileiros na Europa, os quais voltam ao país saturado dos princípios filosóficos de Rousseau e dos enciclopedistas. A independência da América do Norte e a Constituição Democrática de Filadélfia animam aqueles espíritos isolados nas montanhas distantes. Por toda a parte da capitania mais rica da colônia, verificam-se quadros dolorosos da miséria do povo, esmagado pelos impostos de toda a natureza. As coletividades de trabalhadores, conduzidas à ruína pelo fracasso das minerações, não conseguiriam suportar por mais tempo semelhantes vexames. Em Minas, porém, uma elite de brasileiros considera a gravidade da situação. Intelectuais distintos sentem-se possuídos da maioridade da pátria, que, ao seu ver, poderia já reter consigo as rédeas dos seus próprios destinos. Iniciam-se os primórdios da conspiração. Depois de algumas conversações em Vila Rica, e das quais, entre muitas outras, participaram Inácio de Alvarenga, Joaquim José da Silva Xavier, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Gonzaga, em que foram adotadas as primeiras providências
a infiltração das ideias libertárias começou a fazer-se através de todos os elementos da capitania, no que ela possuía de mais representativo. José Joaquim da Maia é enviado à Europa para sondar o pensamento de Jefferson, embaixador da América do Norte em Paris, e para angariar a simpatia dos brasileiros espalhados no Velho Mundo pelo movimento libertador. Outros estudantes, apaixonados pela emancipação da colônia, são mandados pelos conspiradores a São Paulo e a Pernambuco, que formavam os dois centros mais importantes do país, com o objetivo de conquistar a sua adesão ao movimento. Todavia, nem Joaquim da Maia conseguiu o auxílio de Jefferson, que apenas chegou a se interessar moralmente pelo projeto, nem os seus companheiros conseguiram o compromisso formal das capitanias mencionadas para se articular o movimento revolucionário. Pernambuco achava-se refazendo as suas economias depois das lutas penosas de Recife e Olinda, e São Paulo encontrava-se desiludido depois da Guerra dos Emboabas, na qual muitas vezes fora vítima da felonia e da traição. A Conjuração de Minas, contudo, prossegue na propaganda sem esmorecimentos. Embriagados pela concepção da liberdade política e dentro dos seus triunfos literários, fora das realidades práticas da vida comum, os intelectuais mineiros não descansaram. Idealizaram a República, organizaram os seus símbolos, multiplicaram prosélitos das suas ideias de liberdade, mas no momento psicológico da ação, os delatores a cuja frente se encontrava a personalidade de Silvério dos Reis, português de Leiria, levaram todo o plano ao Visconde de Barbacena, então governador de Minas Gerais. O governador age com prudência a fim de sufocar a rebelião nas suas origens e expedindo informes para que o vice-rei Luís de Vasconcelos efetuasse a prisão do Tiradentes no Rio de Janeiro, prende todos os elementos da conspiração em Vila Rica, depois de avisar aos seus amigos do peito, secretamente, simpatizantes da conjuração, quanto à expectativa de semelhantes providências, para que não fossem igualmente implicados. Aberta a devassa e depois de terminado o vagaroso processo, são todos os chefes presos, condenados à morte. Os historiadores falam do amargo pavor daqueles 11 homens que se ajuntavam, andrajosos e desesperados, na sala do oratório, para ouvirem a sentença da sua condenação após 3 longos anos de separação em que haviam ficado incomunicáveis nos diversos presídios do tempo. A leitura da peça condenatória pelo desembargador Francisco Alves da Rocha levou quase 2 horas. Depois de conhecerem os seus termos, os infelizes conjurados passaram as mais amargas e recíprocas recriminações. Os mais tristes quadros de fraqueza moral surgiram naqueles corações desiludidos e desamparados, mas daí a algumas horas a dura sentença era modificada. Dona Maria I comutara as penas de morte para o perpétuo degredo nas desoladas regiões africanas, com exceção do Tiradentes, que deveria morrer na forca, conservando seu cadáver insepulto e esquartejado, para escarmento de quantos urdissem novas traições à coroa portuguesa. O mártir da Inconfidência, depois de ter examinado amarguradamente a defecção dos companheiros, reveste-se de supremo heroísmo.
Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel a ele somente reservada, já que seus irmãos de ideal poderiam continuar na posse do sagrado tesouro da vida. As falanges de Ismael cercam-lhe a alma leal e forte, inundando-a de santificadas consolações. Tiradentes entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca no dia 21 de abril de 1792. Um arrepio de angustiosa ansiedade percorre a multidão no instante em que seu corpo balança, pendente das traves do campo da Lampadosa. Mas nesse momento, Ismael recebia nos seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. Querido irmão, exclama ele, resgatas hoje os delitos cruéis levados a efeito por ti, quando te ocupavas no nefando mister de inquisitor, nos tempos passados. Resgatastes o pretérito obscuro e doloroso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Novo gênio que surges, espargirás novas bênçãos sobre a terra do Cruzeiro em todos os séculos do seu futuro. Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos seus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras, e se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas à custa do sangue fraterno para multiplicar os órfãos e as viúvas da face sombria da terra. Um sulco luminoso desenhou-se nos espaços, a passagem das gloriosas entidades que vieram acompanhar o espírito luminoso do mártir, que não chegou a contemplar o hediondo espetáculo do esquartejamento. Daí a alguns dias, a piedosa rainha portuguesa enlouquecia, ferida de morte na sua consciência pelos remorsos pungentes que a dilaceravam e consoante as profecias de Ismael, daí a alguns anos era o próprio Portugal quem vinha trazer com D. João VI a independência do Brasil, sem o êxito incerto das revoluções fraticidas, cujos resultados invariáveis são sempre a multiplicação dos sofrimentos das criaturas, dilaceradas pelas provações e pelas dores, entre as pesadas sombras da vida terrestre. Com as graças de Deus. Pelas montanhas de Minas, entre essas serras guardado, brilha o berço do herói, na fazenda do Pombal. Seus 4 nomes imortais, Joaquim José da Silva Xavier. Coração de alferes pelos caminhos de Minas, semeando sonho bom de um país que quer nascer. Seu nome vamos celebrar, Joaquim José da Silva Xavier. O preço da liberdade.
foi sua vida tão jovem? Tanto exílio e maldição a sufocar um ideal. Um herói é feito de honra, bravura e glória, não se acovarda jamais. Seu corpo feito em pedaços, relíquias julgadas pelas estradas reais. Sementes soltas no vento fecundaram o sonho de um novo Brasil. Muito além dessas montanhas brilha qual chama sagrada, iluminando gerações que nunca mais vão se perder. Filhos da cidadania, vela por nós liberdade. Se 1000 vidas eu tivesse, essas 1000 vidas daria. Libertas, qual será também? Liberdade ainda que tardia. Se 1000 vidas eu tivesse, essas 1000 vidas daria. Libertas, qual será também? Liberdade ainda que tardia. Libertas, qual será também? Liberdade ainda que tardia.